Amém, queridos. Mais uma vez, bom dia. Deus abençoe os irmãos. Você que está em casa, que Deus o abençoe rica e poderosamente. Aqui em nosso tempo já demos início, já estivemos orando, falando com o Senhor. E queremos convidar a você agora para juntos louvarmos, exaltarmos o nome do Senhor Jesus. Vamos estar cantando o hino de número 289, cantor cristão, Ao Pé da Cruz. Hino 289. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Amém. Que seja esta nossa confiança, nossa esperança, que no fim, como disse Jesus, ainda está guardado um repouso, um descanso para o povo de Deus. Perdão, vamos ainda cantar o próximo hino. Eu vou deixar a escolha dos irmãos, vou permitir que os irmãos escolham o hino. Qual? 395. Então, a escolha dos irmãos, vamos estar cantando o hino de número 395. Hino 395, cantor cristão, Cristo satisfaz. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, em falsa paz ou vão prazer, por quanto crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar do seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz, com esse
as honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e vejo a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Glória a Deus, glória a Deus. Coisa boa, podemos louvar, podemos engrandecer ao Senhor Jesus. Que de fato esta alegria ela seja uma realidade em nossas vidas, a todo instante, a todo momento. Que Deus abençoe os irmãos mais uma vez. Quero saudar a você que está conosco, que Deus abençoe a sua vida, você que começou a nos acompanhar aí em nossos canais, que Deus esteja com a sua boa mão estendida sobre você, sobre a sua vida. Estamos felizes por podermos nesta manhã gozarmos da liberdade em Cristo Jesus e podermos cultuar, podermos exaltar o seu santo nome. Você, por certo, você que nos acompanha, está percebendo aí algo diferente aqui à frente, né? Estão percebendo, né? Aqui atrás nós tínhamos duas colunas aqui e nós ontem realizamos uma cirurgia aqui atrás, né, irmão Benedito? E eu quero louvar a Deus pelos irmãos que vieram, que puderam participar. Que Deus os abençoe, renove as suas forças, que renove as minhas também, porque deu para cansar, mas foi muito bom, foi muito gratificante. Obrigado, querido, foi muito bom. E nos próximos sábados continuaremos com a nossa obra. Nos próximos sábados estaremos aqui. Então, se você desejar participar, você que está em casa, você que está aqui, pastor, eu quero participar, é só vir, tem espaço, tem trabalho, né? E é só você vir, você vai poder participar conosco aqui, tá bom? Tem pintura, tem serviço aí de pedreiro, tem um bocado de coisa que você vai poder desenvolver os seus talentos, tá bom? Vai ser muito bom. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 7. E eu quero aproveitar aqui, em especial, obviamente, para os membros da igreja, né, já convocar uma assembleia para o segundo domingo de setembro, tá bom? Então, no segundo domingo de setembro, assembleia regular, assembleia ordinária, né? Então, você está conosco. Então, você que está em casa aí, membro da igreja, já também está informado. Também será posto a convocação
no grupo, né, no WhatsApp, onde a maioria dos membros estão ali participando, estão incluídos ali. Mas já fica aqui então para você ter esta informação. Então, no segundo domingo de setembro, em especial, você que nos acompanha, você que tem o costume de nos acompanhar, no segundo domingo de setembro não iremos transmitir o culto pela manhã, em virtude do culto administrativo, tá bom? Haverá culto presencial, né? É um culto, né, mais dinâmico, uma dinâmica diferente, mais rapidinho, por conta da Assembleia, mas não iremos transmitir o culto, tá bom? Romanos capítulo 7. Temos estudado, demos uma pausa agora no mês de agosto, por conta da atividade dos jovens, que realizaram uma programação riquíssima, muito abençoadora, inspirativa, mas então, desde a quinta passada, retomamos então os nossos estudos a respeito das alianças de Deus com o seu povo, né? Já estudamos o primeiro bloco, né? Dividimos assim por blocos. O primeiro bloco nós estudamos então a aliança edênica, a aliança que foi realizada lá no Jardim do Éden. Já estudamos a aliança adâmica, aquela pós-pecado, né? Pós-queda do homem, né? Vamos dizer assim. E estudamos a aliança noética, né? Ou noaica, como você preferir. Então, estudamos as três, né? Como um bloco. E começamos agora o outro bloco, onde já vimos a aliança abraâmica, estamos agora vendo a aliança mosaica, a aliança feita por intermédio de Moisés. E como nós temos muitas coisas que englobam essa aliança, muita coisa nova apareceu, Deus ele começa ali então, após tirar o seu povo do êxodo, ele começa a dar limites, ele começa a dar novas direções, a aliança, ela muda. Nós vimos, já que estamos estudando em bloco, nós vimos na aliança com Abraão, uma aliança que nós definimos como uma aliança de graça. Uma aliança de graça. Por quê? Porque Deus se colocou à disposição para realizar tudo naquela aliança. Deus falou com Abraão, olha, eu vou te dar uma terra, eu serei contigo, eu te abençoarei, eu amaldiçoarei quem tentar te amaldiçoar, eu serei o teu galardão. Então Deus se coloca à disposição de tudo, para realizar tudo, para abençoar Abraão, e ele apenas tinha que fazer o quê? Crer, como ele creu. Ele creu nas promessas de Deus, e aconteceu que, uma vez crendo, lhe foi imputado por justiça ser chamado amigo de Deus, né? Porquanto ele creu e pela fé ele foi justificado. Então nós temos em Abraão o primeiro homem, o primeiro crente na história, Então nós vemos ali a vida alcançada pela graça, Mas a aliança agora ficou um pouco diferente. Séculos se passaram, em especial só ali no Egito, 430 anos na casa da servidão, como o Egito ali é colocado, e então Deus levanta Moisés, chegou o tempo então de libertação de seu povo. Deus vai tirar o povo do Egito após longo trabalho, né? 10 pragas ali, todo o trabalho acontecendo, e Deus leva o seu povo para o deserto, e no deserto Deus começa a forjar o seu povo. E uma das primeiras coisas que Deus faz, ele dá leis, ele dá regras para o seu povo. Perceba, então, que a aliança agora, ela começa a ter algumas peculiaridades, ela começa a ter alguns pontos de divergência com a aliança com Abraão. Com Abraão, Deus se colocou à disposição de realizar tudo. Com Moisés, por meio do decálogo, dos 10 mandamentos, Deus então coloca o homem, olha, você é responsável por fazer agora.
Agora a aliança, o homem ganha um peso sobre os seus ombros descomunal. O homem, a princípio, o hebreu ali, ele recebe, Moisés, ele desce, então com as tábuas, a primeira via, nós vimos o que aconteceu, o próprio Moisés quebrou, por conta de ter achado o povo em idolatria, né, após ter construído aquele bezerro de ouro. E ali, então, mais um processo aconteceu, e Deus fala com Moisés novamente, e talha ali nas pedras, Moisés desce, então, e traz para o povo aquelas leis ali, onde Êxodo 20 nós podemos ali recapitular. Mas por que nós vamos ver Romanos 7? Nós precisamos entender agora, como nós começamos na quinta-feira, a compreender alguns aspectos da lei. A lei, nós vimos já na quinta-feira que o hebreu ele recebe a lei e ele pensa, está tudo resolvido agora, está tudo tranquilo, basta agora tão somente vivermos a lei. Se nós cumprirmos a lei, nós vamos alcançar vida. Deus, por muitas vezes, por meio dos profetas, por meio de Moisés, ele disseram ao povo que agora eles iriam alcançar vida mediante a obediência e a prática da lei. Perceba, então, um dos pontos de divergência da aliança com Abraão, aonde a vida era alcançada pela graça. Agora, com Moisés, a vida é alcançada no cumprimento e na obediência da lei. Agora há diferença. E ali começa, então, o hebreu, ele pensa, pronto, é só cumprir a lei. É só cumprir a lei, Deus vai estar tranquilo conosco, vamos estar em paz com Deus, vai estar tudo certo, tudo resolvido. Só que na medida que o tempo passa, o que eles entendem é que cumprir a lei com o esforço humano era impossível. O cumprimento da lei para o homem não era possível, pelos seus esforços pessoais. Porque em algum momento, em algum ponto da lei, o homem falhava. O homem falha. E ao cair em um item da lei, entendemos que caímos sobre toda a lei. Perceba então, que enquanto o indivíduo pensava, basta cumprir a lei e vamos estar tranquilos com Deus, vamos herdar a terra, vamos viver na terra, seremos abençoados, gozaremos das bênçãos de Deus, basta cumprir. Automaticamente eles compreenderam, não dá para cumprir. Então nós vimos que para que serve a lei? Nós vimos então que a lei serve para mostrar ao homem que ele carece da graça. A lei mostrou ao homem que ele tem uma necessidade extrema da graça de Deus, em que toda tentativa do homem em cumprir por si só os mandamentos de Deus é nula e falha, porque o homem, a lei mostra que ele é pecador, que ele é carente de graça, que ele é condenado, porque a lei serve para isso, a lei ela traz condenação, e agora este homem se vê perdido e carente da graça. Então nós vimos alguns pontos na quinta-feira, e agora, aí nós dividimos em alguns pontos, né? Nós vimos alguns aspectos. Primeiro aspecto, a lei. Segundo aspecto, tabernáculo. O terceiro, sacerdócio. Vai ser o primeiro bloquinho que nós vamos ver. Que nós vamos ver aqui na aliança com Moisés. Então, quero convidar você já está com sua Bíblia aberta. Romanos, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 25. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida?
Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o mal que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou eu, quem me livrará do corpo desta morte?
Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Que crise terrível o apóstolo Paulo se mostrava. Algumas considerações, alguns apontamentos de Paulo a respeito da lei. A lei é boa, santa e justa. Ele pergunta: será a lei pecado? E ele responde: de modo nenhum. E no seu raciocínio, ele conclui: a lei é santa, justa e boa. E ele diz: a lei é espiritual. Então a lei de Deus não é mal. A lei de Deus não é ruim para mim e para você. Qual é o problema? O problema é que a lei, segundo o apóstolo Paulo, ele diz que a lei, ela realça o pecado. O problema é que a lei, ela traz à tona o pecado que existe dentro de mim. Este é o problema da lei. É isso que torna a lei desagradável, porque ela mostra de fato o que existe dentro de mim. A lei, então, certa vez, pensando aqui com os irmãos sobre a lei, quando estudávamos o livro de Romanos, eu lembro de um exemplo que eu dei a respeito de alguém, né, que porventura sofra de furúnculo, né? E por vezes, né, ministra-se então um remédio ali por cima, né? Ministra um remédio ali por cima, que aquele remédio então ele vai trazer a furo, não é isso mesmo, né? Ele vai trazer a furo aquele mal, né, ali causado pelo furúnculo, né? É isto que a lei é. Este é o efeito da lei em nossas vidas. A lei é este remédio que é bom, que é santo, que é justo, mas é posto em nós, em nossa carne, que milita contra a lei de Deus, a lei do pecado que me gera morte, milita contra a lei de Deus que me gera vida, e a lei de Deus, ministrada como remédio sobre mim, ela atua então, trazendo todo o mal para expurgá-lo de mim. Ou seja, a lei, ela realça o pecado que existe em mim. O apóstolo Paulo, então, nos traz este problema no qual nós temos que lidar com ele. A lei é boa, o problema da lei é que ela mostra que eu sou pecador. Ele vai utilizar o exemplo, ele vai citar o mandamento de não cobiçarás, e ele vai dizer, porque se a lei não dissesse, não cobiçarás, eu não saberia que cobiça é pecado. Ou seja, eu só sei que é pecado, porque existe a lei dizendo que é pecado. Eu só sei o que é transgredir, por exemplo, um código de trânsito. Não posso passar no sinal vermelho, não posso atravessar a via no sinal vermelho. Eu passo, eu sei que cometi uma infração de trânsito. Por quê? Porque o código de trânsito, ele diz, ele prevê que é uma infração passar no sinal vermelho, avançar o sinal. É uma infração. Ou seja, mas se não houvesse um código de trânsito delimitando, regendo a minha conduta uma vez no trânsito, não seria uma infração passar no sinal vermelho. É isso que Paulo está dizendo. Eu só sei o que é cobiça porque a lei me diz o que é cobiça. Então, um aspecto da lei. A lei, ela traz a relevo. A lei, ela mostra, ela realça o pecado que reside em mim. O mal que reside em mim. E o apóstolo Paulo mostra a crise. Agora, a respeito da lei de Deus, eu a amo.
Eu amo a lei. Mas eu quero fazer o bem que a lei me manda fazer. Mas eu me vejo em crise e acabo fazendo o mal que eu não quero fazer. Então eu entendo que o bem que eu quero fazer, eu entendo. E eu até quero. Mas o efetuar não está em mim. E ele diz, então já que eu peco, não sou eu quem peca, mas é o pecado que está em mim que me faz pecar. Perceba então o problema da lei do pecado que impera no indivíduo, que conduz o indivíduo a fazer coisas que ele, na verdade, não deseja fazer. Ele sabe que é errado. Ele sabe que se ele transgredir aquela lei, haverá consequência. Mesmo assim, ele faz. Você quer ver um exemplo muito raso, muito tosco, mais simples, que nós vamos conseguir entender? Por exemplo, o indivíduo ao pegar uma carteira de cigarro. Você vai comprar uma carteira de cigarro, você vai ali no comércio, você vai comprar uma carteira de cigarro, e na carteira de cigarro ali, em uma de suas faces, está ali várias imagens. Tem alguém morto, tem alguém sofrendo de câncer, impotência e tantas outras coisas. Está ali, esse produto, existem tantas mil substâncias tóxicas capazes de levar o homem a isso, aquilo outro e ao óbito. O camarada pega a carteira de cigarro, ele vê aquela imagem horrenda na carteira de cigarro, ele pode ler ali todo o mal que aquela carteira de cigarro, que o cigarro ali pode causar em sua vida, mesmo assim, ele fuma. Se você parar para conversar com esse indivíduo, ele vai dizer para você que aquilo faz mal, ele vai dizer para você que até tem vontade de parar, e que muitas vezes ele tentou parar e não conseguiu parar, mesmo assim ele fuma. Perceba então que é o mal que reside, em que a lei traz à tona, e que me traz na crise do bem que eu quero fazer, não consigo, e o mal que eu não quero fazer, me pego fazendo a todo momento. Então, o apóstolo Paulo, ele traz o problema da lei, no sentido de que não é a lei que me gera o problema, mas o pecado que existe em mim, que é trazido à tona por causa da lei. Este foi o sentimento que o hebreu teve. Ele recebe a lei, tudo maravilhoso, tudo lindo, é só cumprir, e agora eles descobrem que eles não conseguem cumprir a lei. Ou seja, é a tentativa, Deus mostrando ao homem que o alcance de um relacionamento com Ele, o alcance das suas bênçãos por meio desse relacionamento, não depende de nenhum esforço humano, porque todo esforço humano acaba sendo anulado pelo pecado que eu, mais cedo ou mais tarde, vou cometer. Mais cedo ou mais tarde, eu vou pecar. Não é possível, de maneira alguma, vivenciar a lei de Deus pelos esforços humanos. Vamos entender isso. Pelos esforços humanos. Nós temos um problema. O apóstolo Paulo vai trabalhar a lei. O apóstolo Paulo vai falar a respeito da lei. A lei é boa, é santa, é justa. A lei é boa, a lei é espiritual. O problema é que a lei realça o pecado que existe em mim. O problema não é a lei, o problema sou eu. O problema sou eu, pecador. O problema sou eu, iníquo. O problema sou eu com as minhas concupiscências. O problema sou eu, o problema não é a lei. Eu não gosto da lei. Nós caímos no problema dos antinomianos, ou seja, aqueles que eles rejeitam a lei. Para eles não há lei.
É uma espécie de anarquia contra Deus. Eles não aceitam a lei, não querem viver sob a lei de maneira alguma. Eles repulsam a lei, porque na verdade o problema não é a lei. O problema é que a lei, ela vai contra a minha vontade de viver da maneira que eu desejo viver. O problema é que a lei, ela me atribui culpa. O problema é que a lei, ela mostra que eu sou pecador, mas ela não me ajuda com os meus pecados. O problema é que a lei me mostra o que devo fazer, mas a lei não me ajuda a fazer. Eu pergunto a você, dos nossos códigos, da nossa ética, as nossas leis, tantas e tantas e tantas e tantas leis que existem no mundo, e vamos ficar aqui no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, temos as nossas leis. Qual dessas leis, me cite uma lei, que ela se prontifica a te ajudar a cumpri-la? Não há. Somos eu e você, no proceder, no dia a dia, nas nossas escolhas, no exercício da nossa vontade, que tomamos as decisões de cumprir ou não. Nenhuma lei, ela me ajuda a cumpri-la. Nenhuma lei, ela vai me auxiliar no cumprimento da mesma. Pelo contrário, ela vai me mostrar o que devo fazer, ela vai me avisar a respeito da transgressão dela mesma, ela vai me mostrar os problemas que eu vou arcar, quebrando-a, mas ela de maneira alguma vai me ajudar a cumpri-la. Esse foi o problema da lei, segundo o apóstolo Paulo. Ela mostra que sou pecador, ela mostra a minha natureza pecadora, ela mostra que eu estou fadado à morte, mas ela não me ajuda a cumprir nem um parágrafo sequer da mesma. Um problema da lei. Um outro problema é que a lei é severa. A lei é severa. A lei é severa. Existem princípios que nós precisamos compreender. É que por vezes, na boa vontade, quebramos a lei. Na boa vontade, tentando fazer o bem, sem querer, burlamos algum tipo de lei e pagamos o preço. Você quer ver algo interessante? Um exemplo muito claro, quando Davi estava então levando a arca da aliança da casa de Obed-Edom, né, de volta para a tenda que ele construíra para ela. A arca, por um tempo, né, tomada do povo, distante do seu lugar, fora da posse do povo. Sabemos o que a arca simbolizava para o povo. E Davi, naquela euforia, eles fazem então uma grande passeata, transportando a arca para o seu lugar. Mas Davi, na boa vontade, resgatando a arca, levando para a casa que ele fizera para ela, ele descumpre uma sequência de princípios, de regras que Deus dera. Ele não se atenta para o manuseio da arca. A arca, como era para ser levada? Para uma certa família dos levitas, transportava por varas sobre os seus ombros, passavam nas argolas da arca e levavam nos ombros. Davi, por sua vez, faz uma carroça, um carro de boi. Um carro de boi. No balanço, como que um abismo, né, que chama outro abismo,
no balanço da carroça, aquele negócio todo ali, Davi dançando, o povo se alegrando, a arca está voltando, é o símbolo da presença de Deus no meio do povo, aquela alegria. De repente a arca ameaça cair, e um indivíduo ali próximo, quem sabe, se fosse eu ou você ali, teríamos a mesma atitude. A arca então ameaça cair, nisso que ela ameaça cair, ele segura a arca. Pense, era o símbolo da presença de Deus, você deixaria cair? Era o símbolo de que Deus estava ali entre o seu povo. Não pode cair no chão. E assim ele pensou. E na hora então ele segura a arca. Quando ele segura a arca, no mesmo momento, no mesmo instante, ele é fulminado. Ele morre. Mas pastor, ele estava cheio de boa vontade, não desejando que a arca caísse no chão. E ele morreu. Ele morreu porque a ordem, a lei a respeito da arca, a regra, o princípio a respeito da arca era não tocar na arca. Não tocar na arca. Porque uma vez, tocando na arca, o indivíduo é fulminado. Se era símbolo da presença de Deus, tocar a arca era tocar o próprio Deus. E isto, homem nenhum pode fazer. Perceba então que por vezes, mesmo tentando fazer o bem, eu acabo infringindo alguma lei, alguma regra. Ah, mas ele estava cheio de boa vontade. Agora é um homem de boa vontade morto. Agora ele é um homem de boa vontade morto. Nós, então, precisamos compreender que a lei, toda a lei, ela deve ser cumprida na vírgula. Na vírgula. A lei, ela é severa. A lei é severa. A lei é pesada. A lei, ela não me ajuda. A lei, ela me mostra que eu sou débil, sou incapaz, não consigo cumpri-la. E ela é severa. É cumprir. Se eu não cumpri-la, eu morro. Se eu cumpro, eu vivo. E o povo descobre que eles estavam mortos, fadados à morte, porque o cumprimento da lei, mediante os esforços humanos, era impossível. O apóstolo Paulo, no seu pensamento a respeito da lei, e uma coisa que nós precisamos compreender, é que ele vai falar a respeito da lei e do pecado. E o apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta, ele vai dizer, a lei é pecado? Ele responde, não, de maneira alguma. De modo nenhum a lei é pecado. De modo nenhum. O problema não é a lei, o problema sou eu. O apóstolo Paulo, ele traz uma certeza a respeito dessa situação, em que ele vai mostrar, ele vai esclarecer que o problema é o pecado que reside em mim, não a lei. É o pecado que reina, que domina sobre mim. Este é o problema. Agora, o problema de tudo isto, nós vamos compreender no início do capítulo 7, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer, e ele vai apontar a quem e com quem ele estava falando. Ele está dizendo, eu estou falando para com aqueles que conhecem a lei. Paulo está falando à igreja de Roma, em especial, neste momento, se dirigindo aos que conheciam a lei. A lei. Ou seja, ele está se direcionando aos judeus, e possivelmente um judeu legalista. O legalista, aquele não, tem que se cumprir, tem que se fazer. O legalista, ele
de maneira alguma, ele não digo isso de uma maneira pejorativa, de uma maneira ruim, mas ele não é maleável. Não, é isso mesmo, vamos viver pela lei. O negócio é viver pela lei. A lei, então, é suficiente. E ele descobre que não é. E ele descobre que não é de maneira alguma. E descobre da pior maneira essa situação. A lei desperta o pecado. A lei traz a relevo o pecado. A lei, ela está em guerra contra a carne contra a lei. O apóstolo Paulo, nos capítulos 14 a 25, o problema nunca esteve na lei, mas o problema está na minha carne, corrompida pelo pecado. O ser humano, ele não é capaz de cumprir integralmente os princípios da lei. E ele se vê assim, de maneira constante, a ponto do apóstolo Paulo, ele olhar a sua realidade. Ele vai concluir, ele vai caminhar para o final do capítulo, o penúltimo versículo, o versículo de número 24, a frase que vai atormentar aquele momento ali na leitura desse capítulo. Ele vai dizer: desventurado o homem que sou eu. E ele vai dizer isso a partir de quê? A partir da conclusão de que a sua carne é corrompida e por isso ele é incapaz de cumprir a lei que é boa. E a conclusão que ele chega: eu sou um homem infeliz por conta disto. Eu sou um homem desventurado por causa disto. Porque a lei que eu quero cumprir, que eu sei que é boa, que na minha mente eu compreendo, mas no praticar, no vivenciar, é impossível para mim. E ele vai dizer: ele é infeliz demais. E ele vai utilizar-se então aqui de um exemplo em uma das províncias romanas, quando o indivíduo pego em flagrante assassinato, a pena então daquele indivíduo era ser amarrado àquele cadáver, o qual ele tirou a vida, e era amarrado então, testa com testa, tronco com tronco, braço com braço, perna com perna, e a sua pena era ficar ali confinado e só seria então liberto após a decomposição daquele corpo. Você imagina essa cena, irmão? Você imagina um corpo em processo de decomposição, um corpo putrificado, amarrado ao seu corpo, e só seria então liberto aquele homem após a decomposição completa daquele corpo. O apóstolo Paulo está se vendo assim: eu sou uma nova criatura. No capítulo 5 de Romanos, ele vai resolver o problema da justificação. O capítulo 5 ele vai resolver. Mas agora no capítulo 7, ele falando dos benefícios da nossa união com Cristo, e no capítulo 7 ele vai dizer que em Cristo nós vencemos a lei. E vamos entender isso mais para frente. Vencemos a lei. E agora ele vai dizer que é um homem desventurado. Ele está pensando nesse homem que tenta viver sobre a lei, que ainda não compreendeu a graça, o quão suficiente ela é. Esse homem que tem insistido em viver pela lei é um homem desventurado, porque ele nada mais é alguém que está com um corpo putrificado amarrado ao seu corpo. Eu sou uma nova criatura que ainda coexisto com a velha criatura. Não recordo, não recordo agora qual, mas um dos reformadores, se Calvino, acho que foi Calvino, não recordo agora, falando a respeito
da mortificação da carne, ele então, ele diz que pensava que no batismo ele seria liberto do velho homem. Eu vou me batizar, porque se eu me batizar, eu vou ser liberto do velho homem. Ele pensou, nas águas do batismo eu vou matar afogado o velho homem. E depois ele conclui dizendo que descobriu que o velho homem sabia nadar. Meus amados irmãos, a lei que é boa, que é santa, que é justa, que é espiritual, essa lei não me ajuda a cumprir ela mesma. A lei realça o mal que é em mim. Mostra, quando a lei dizia lá, adorarás somente o Senhor teu Deus, eles idolatravam. Não farás para si imagens e esculturas, eles construíam. Não adulterarás, eles adulteravam. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, cobiçavam. Não cobiçarás a casa do teu próximo, cobiçava. Não cobiçarás o boi, o animal, o bem e etc. do teu próximo, e ele cobiçava. Não matarás, e eles assassinavam. A lei, então, ela mostra, Deus mostra, com a primeira aliança, ou seja, com a aliança com Abraão, nesse primeiro bloco estamos falando, com a aliança do segundo bloco, a aliança com Abraão, ele mostra que eu vou fazer tudo por você. Eu vou multiplicar a sua descendência. Ah, você não pode ter um filho? Eu vou fazer que você tenha um filho. Eu vou te dar um filho. Você não tem terra, né? Você está aqui na terra do teu pai, da tua parentela. Mas eu vou te dar uma terra. Eu vou fazer a sua descendência inúmera. Agora não. Agora não. Agora você... Antes eu ofereci vida por meio da graça. Agora vocês vão conseguir a vida por meio da prática e obediência da lei. A lei. Você quer viver pela lei, irmão? Você de fato quer tentar mesmo? Você quer experimentar para ver se é possível, se é capaz? Romanos 7, o apóstolo Paulo nos ajuda a sermos curados, meus irmãos. A lei é boa, é santa, é justa, é espiritual. Mas a lei não me ajuda. A lei me condena. A lei mostra que eu sou pecador, ela mostra a minha natureza. Ela mostra que eu sou condenado e ela não me ajuda com nada. Eu quero terminar aqui a respeito da lei, mas eu quero dar um alento a você. Se nós parássemos aqui, podemos ir para casa com o coração na mão, meu Deus, e agora? Estamos fulminados. Poderíamos ir para casa agora, né, sem esperança nenhuma. Meu Deus, eu vou morrer e vou para o inferno. Calma, calma. O apóstolo Paulo, no versículo 24, quando ele diz: infeliz homem que sou eu, desventurado homem que sou eu, quem me livrará do corpo dessa morte? O versículo 25, ele vai trazer a esperança. O versículo 25, ele vai dizer: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O apóstolo Paulo, no início do capítulo 7, ele vai lançar a mão de uma analogia com o casamento. O apóstolo Paulo vai lembrar, né, como que era a questão do casamento ali, né? O indivíduo estaria livre
da aliança que fizera com o outro, uma vez que o cônjuge morresse, né? E ali então, certa vez houve uma ilustração muito legal sobre isso, que o pensamento era o seguinte. Uma mulher era casada com o indivíduo e a mulher tentava agradá-lo em tudo. Em tudo ela tentava agradá-lo. Mas o indivíduo era muito exigente. O marido dessa mulher era um marido muito exigente. Ele gostava das coisas do jeitinho dele. Ele gostava das coisas perfeitas aos seus olhos. Ele era por demais exigente. Ela não podia errar a mão no sal, o que já era motivo dele brigar com ela. Era severo demais. E aí, essa mulher conhece um outro homem. Ela não comete nenhum adultério. Ela continua honrando o marido dela. Mas ela começa a observar o indivíduo. O indivíduo também era muito severo. O outro também era muito exigente. Mas o outro estava disposto a ajudá-la. O outro estava disposto a fazer por ela aquilo que ela não conseguia. E aí, aquela mulher não podia deixar então o marido para se casar com outro, segundo a analogia que o apóstolo Paulo está fazendo. A mulher, poxa, eu estou casado com esse aqui que está acabando com a minha vida. Né? Infeliz que sou eu, né? O apóstolo Paulo diz lá no final, né? Infeliz que sou eu. E agora? A solução, qual era a situação? A solução, talvez hoje, né, humanamente falando, seria o quê? A mulher, né, com um cara que ela conheceu, vamos fazer o seguinte, mata ele que eu fico com você. Né? A solução era essa, né? Mata ele, eu vou ficar com você. Mas isso não podia ser feito. Não podia matar o marido. Qual foi a solução que Deus fez, então? Matou a mulher. Misericórdia, a solução foi matar a mulher. Ele mata a mulher. Como isso? O apóstolo Paulo, ele vai resolver isso, falando da nossa união com Cristo. Um dos benefícios é a vitória sobre a morte. Em que Cristo, uma vez que morre por todos, agora todos estão mortos. A esperança que eu quero deixar com você hoje, querido, já que cumprir a lei, humanamente falando, não é possível, deixe esse marido, para de tentar viver pela lei, para de tentar viver por rituais vazios, para de tentar viver por regras, que até são boas, mas o puro e simples cumprimento dela não vai resultar em vida e benefício. Deixe esse marido. Mas como que eu posso deixar? Morra. Morra. Morra para esse marido. Esvazie-se de si mesmo. E deixa que o novo marido, o que também é exigente, também é severo, mas que está disposto a fazer por você aquilo que você não consegue. Deixe agora Deus realizar o que você não consegue realizar. Cumprir a lei eu não consigo, mas Ele enviou o Filho dEle que cumpriu a lei e os profetas por você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus, por meio do seu Espírito, complete essas coisas no seu coração. Entenda, a lei é boa. O problema é o pecado em mim, que toma por ocasião o que é bom e corrompe essas coisas boas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus complete essas coisas no seu coração. E nesta aliança, hoje, aliança mosaica, entendemos a lei, um pouquinho da lei. É óbvio, nós não estamos aqui fechando questão, muito menos esgotando o assunto é vasto, o assunto é vastíssimo.
Mas para que não fiquemos aqui enfadados, vamos entender, a lei é boa, o problema é o pecado, é a minha carne corrompida. Mas Cristo, Cristo, este se disponibiliza a cumprir a lei por mim. Gostaria de orar por você. Feche seus olhos, aí onde você está. Curve sua fronte. Vamos falar com Deus nessa manhã. Santo e eterno Deus, Pai querido, louvado Senhor, engrandecido seja o teu excelso nome, ó Deus. E o seja, Pai, para todos sempre. Deus amado, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Somos pecadores, ó Deus. Ó Deus querido, somos carentes da tua graça, Pai. Nós somos carentes da tua misericórdia, dependentes do teu amor, ó Pai. Sem o Senhor, Pai, nada, Senhor, nada nós conseguimos fazer, ó Deus. Ó Deus amado e Deus santo, perdoa-nos, ó Pai, nas vezes que tentamos viver pela lei e descobrimos, ó Deus, que não somos capazes. Mas obrigado pela tua lei, ó Deus, que abre os nossos olhos, mostrando, ó Deus, como e quanto somos falhos e dependentes, ó Deus do Senhor. E por isso, ó Pai, queremos agradecer-te nesta manhã. Obrigado por tua graça, ó Deus. A tua graça, ó Deus. A tua graça, o teu amor que excede, ó Deus, o nosso entendimento. Ó Deus, peço ao Senhor humildemente, no nome de Jesus, que o teu Espírito, ó Pai, esclareça essas coisas em nossos corações e que o mesmo nos ajude a colocar em prática essas coisas. Abençoa-nos nesta manhã com a tua presença viva em nós. Dá-nos agora, ó Deus, um restante, um findar de manhã, uma tarde em tua presença, e à noite, ó Deus, possamos estar de volta aqui em tua casa, seja em nossos lares, mas reunidos com um só propósito e em um só coração de te adorar, ó Deus. Ó Pai amado e santo, seja conosco. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós oramos por meio do nome do Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, Pai, teu Filho. Amém, ó Deus, e amém, e amém. Que Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus, obrigado por estar conosco até aqui. E logo mais, a partir das 19h30, estaremos então dando início ao culto ao Senhor e a nossa transmissão. Que Deus abençoe a sua vida. Com orações silenciosas, encerramos o culto desta manhã. Fique na paz, um forte abraço, Deus te abençoe.